Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Olá, para você que está sempre acompanhando o Jornal Gazeta Norte Mineira, você vai conferir nesta edição assuntos muito relevantes para o seu dia a dia. Então não sai daí. Começamos esta edição falando sobre mulheres empreendedoras e olha só, o número de mulheres que decidem empreender no Brasil cresce a cada ano, mas os desafios ainda são muitos, especialmente na área do varejo. E olha só, para falar um pouco sobre o papel da mulher no empreendedorismo, estratégias de crescimento e superação no mercado, eu conversei com a Ariane Galdino, ela que é empreendedora, palestrante, mentora, escritora e também especialista em varejo. Ariane, seja bem-vinda e fala pra gente, para iniciar, quais são os principais desafios enfrentados por mulheres que decidem empreender no Brasil? Obrigada, Gabi. Olha só, além de dificuldades de acessar financiamento, crédito, as mulheres ainda penam muito porque falta rede de apoio, né? Rede de mulheres que realmente estejam imbuídas ali para se capacitarem cada vez mais, para conseguir essas conexões que fazem diferença, essa troca de experiência. A gente ainda tem muito preconceito de gênero, né? E muita dificuldade dessas mulheres se manterem no mercado quando a gente pensa em segundo turno, terceiro turno, filhos, gestação. Então ainda temos muitos desafios aí para as mulheres se estabelecerem no mercado de trabalho. Você acredita que o empreendedorismo feminino ainda sofre resistência no mercado, não só por esses fatores, mas por outros fatores também? Eu acredito que sim, justamente por conta dessas condições mulheris, não é? Por exemplo, nós poderíamos ter muito mais apoio a financiamento nas instituições financeiras. Este aí é um grande gargalo. Por si só, ele já demonstra, que existe uma dificuldade. Lembrando que as mulheres, elas têm um nível de adimplência muito maior que o gênero masculino. Então, a gente ainda não entende como isso pode acontecer dessa maneira, né? O que a gente sabe é que o Fundo Monetário Internacional, ele tem um prazo para que as mulheres, elas possam estar mais em pé de igualdade com os homens, né? E esse prazo é em torno de 120 anos. Mas a gente sabe também que as mulheres hoje, elas se mostram como um nicho de mercado que pode injetar cerca de $1 trilhão na economia global, não é? Se nós tivermos espaço para atuar com qualidade. Então, existe um mercado para que possamos atuar, existe um potencial feminino para aplicar nesse mercado, mas ainda falta uma atenção especial e condições melhores para que a gente possa fazer isso acontecer. Bom, e quais dicas você daria para mulheres que querem começar a empreender, mas ainda têm medo? Eu penso que é muito importante essa mulher se capacitar, porque o medo muitas vezes vem da falta de conhecimento. É muito importante essa mulher ter uma rede de apoio, ela se conectar com outras mulheres empreendedoras, ela estar envolvida com grupos, com coletivos que possam servir de rede de apoio, porque essa partilha de informação, de experiência, ela traz para a mulher uma autoconfiança, que é o que eu percebo que muitas vezes falta para a mulher tomar essa coragem para empreender, né? E a partir disso aí, sempre, ter muito conhecimento acerca das questões de gestão, do financeiro, do administrativo, né, do fluxo do trabalho em geral, de logística, de venda. Quanto mais conhecimento essa mulher tiver do mercado dela, do mercado em geral, das pessoas que podem servir como apoio, de alça para ela alavancar o negócio, mais fortalecida ela vai se sentir e mais corajosa ela estará. Bom, e você falou pontos importantes, né? São várias opções que ela tem e quais estratégias são fundamentais para ter sucesso no varejo, especialmente, né, para essa mulher que está começando. Então, não adianta só você ter uma placa, né? Abrir uma loja, ter uma placa, ou abrir um Instagram ali, né? Ter aquela coisa na rede social. É necessário estratégia e planejamento. Então, essa mulher ela precisa entender por que o negócio dela está no lugar onde está,
qual que é o público-alvo dela, ela tem que gerar uma comunicação interessante para atingir esse público-alvo, ela precisa gerar uma comunicação interessante também para motivar a equipe dela, as pessoas que estão envolvidas no negócio, ou também até mesmo se automotivar, né, para poder conseguir fazer a coisa caminhar. Você precisa ter aí um planejamento de relacionamento com o seu cliente, mesmo se for prestador de serviço ou se for varejo, né, você precisa ter uma estratégia de relacionamento com esse cliente. Se a sua loja é física, é importante essa loja estar no Google Negócio, por exemplo, que é gratuito. Você faz um cadastro gratuito no Google, o Google te manda uma correspondência depois confirmando seus dados, seu endereço, e você passa a fazer parte dessa grande vitrine que é o Google, e aí você pode fazer anúncios no Google, como era feito antigamente, né, através da lista aí de contatos, que eram os catálogos, os antigos catálogos. Então o Google, ele é esse catálogo atual. E por incrível que pareça, muita gente ainda não está no Google Negócio, ainda não está cadastrado, né, nessa simples coisa. Entender também como é que funcionam as redes sociais, né? Se você não tiver condição de pagar um agente de tráfego, faça um curso. Tem muito webinar gratuito. Se você entrar aí no site do Sebrae, você vai encontrar muita coisa a respeito para poder esclarecer melhor sobre como fazer. É importante você entender o que é o orgânico, o que é o tráfego dentro desse planeta, né, instagramável. Eu acho que essas duas estratégias, elas são importantes porque a comunicação, ela é uma base muito sólida para o empreendedor. Como ele se comunica com seu fornecedor, como ele se comunica com seu cliente, como ele comunica com a sua equipe, né? Então essa comunicação, ela tem que ser muito assertiva. Então a primeira dica que eu daria, se você quer empreender, é observe, entenda, aprenda, planeje, né, uma estratégia assim, que seja realmente sólida com relação à comunicação que você pretende fazer, porque aí você vai conseguir fazer com que as pessoas entendam qual é a solução que você está oferecendo no mercado, não é? Se você está realmente sanando uma dor, até para você mesmo, né, para você mesma ter conhecimento assim de cada detalhe do que o seu negócio oferece no mercado. Então acho que essa dica assim, primeira, ela é primordial, sabe? Obrigada, Ariane, pelas dicas importantes, e seguimos agora para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora falando ainda sobre assuntos relevantes, a gente traz agora a valorização da profissão através da OAB, que realizou uma campanha importante para a valorização de advogados. Então, a gente fala agora sobre uma questão muito importante. Eu já vou iniciar fazendo a primeira pergunta, doutor. Como a valorização da advocacia impacta diretamente na vida de um cidadão comum? A advocacia, como todos nós sabemos, é a profissão que está prevista na nossa Constituição Federal. Por estar previsto lá, demonstra já a importância que nós temos. Além disso, só existe justiça com a presença da advocacia. A advocacia, então, é um dos pilares que fazem parte desse Estado Democrático de Direito previsto no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Bom, e de que forma que o trabalho dos advogados contribui para garantir esses direitos básicos para a população? Eu sempre falo que a advocacia é a última trincheira de qualquer tipo de solicitação perante os órgãos e perante os poderes. Quando o cidadão comum ele necessita de buscar um direito, ele precisa de um advogado para fazer esse pedido, ele precisa de um advogado para fazer a sua defesa, precisa de um advogado para garantir que aquilo que é direito seja efetivamente exercido. Bom, e a campanha também busca conscientizar a sociedade sobre o papel, né, da advocacia e qual a importância desse diálogo com o público. Cada vez mais, não só no mês de agosto, que é o mês destinado à advocacia, nós trabalhamos perenemente e diuturnamente para demonstrar à sociedade a importância que existe na profissão do advogado e da advogada. Quando a sociedade entende que a advocacia fortalecida, ela possibilitará com certeza a garantia dos direitos, possibilitará que a sociedade tenha aqueles que podem defendê-la, com certeza a sociedade estará cada vez mais equilibrada e com a busca constante da justiça. Bom, e em casos de injustiça ou violação dos direitos, o papel do advogado é essencial também, né? Com certeza. O cidadão, quando ele tem uma afetação direta num direito, quando ele tem uma afetação direta em qualquer tipo de sensação de justiça, ele procura diretamente a advocacia, procura um advogado, advogada. Por isso que a gente sempre luta e determina que o advogado ele tem que estar apto a exercer e buscar efetivamente os direitos do cidadão, os direitos do cliente perante os órgãos competentes e os poderes.
Bom, e como que a atuação da OAB pode fortalecer a confiança da população no sistema da justiça? A OAB é nossa entidade, é nossa ordem, que ela tem um papel fundamental de proteger, valorizar a advocacia como prioridade, mas também a OAB ela trabalha para garantir tudo aquilo que está posto na sociedade, ou seja, garantir que os termos e as normas que estão vigentes no Brasil sejam efetivamente exercidas. A OAB ela fortalece e ela busca equilibrar de forma objetiva a valorização das instituições para garantir, com isso, que tudo aquilo que está previsto, em especial nas nossas normas e na norma maior nossa, que é a nossa Constituição, esteja totalmente equilibrada, esteja totalmente em efetividade. Bom, muitos cidadãos só procuram um advogado em situações de urgência. Como essa percepção pode mudar, né, com base nessa campanha? Nós trabalhamos para que o cidadão entenda que o papel da advocacia é que ele não busque contratar somente quando necessita da urgência, conforme a senhora disse, mas sim uma prevenção é muito menos custoso para o cidadão, muito menos dói muito menos no seu bolso quando ele preserva e procura a advocacia antes de acontecer o problema, antes de acontecer qualquer tipo de sensação de injustiça ou qualquer tipo de erro. Então, procurando advogado, com certeza as relações estarão mais preservadas, estarão mais justificadas dentro daquilo que está relacionado nas relações negociais da nossa sociedade. Perfeito. E quais são os principais direitos que a população desconhece e o que a advocacia pode garantir? A advocacia ela está presente na garantia de todos os direitos da sociedade. Nós sabemos que vivenciamos numa sociedade plurima, onde os direitos são cada vez mais solicitados e cada vez mais buscados. Com isso, nós temos vários tipos de atuações e vários colegas especializados, onde eu tenho certeza que o cidadão, quando tenha interesse ou quando se sentir na necessidade de buscar um direito ou necessidade de injustiça, procurar um advogado especializado, uma advogada especializada, que eu tenho certeza que ele estará muito bem atendido, terá reservado e preservado esses direitos. Bom, e como que a advocacia pode contribuir para o combate à corrupção e para mais transparência na gestão pública, que também é importante, né? Com certeza. Nós trabalhamos também com vários outros tipos de projetos dentro da OAB. Nós já lançamos aplicativos onde a população participa diretamente das eleições. O Voto Legal, o aplicativo Voto Legal, que foi premiado e utilizado em vários estados de Minas Gerais, vários estados do Brasil, não só em Minas Gerais. Esse aplicativo ele possibilita, durante as eleições, que o cidadão participe na fiscalização direta. Significa que onde ele perceber qualquer tipo de irregularidade, ele pode fazer uma denúncia e essa denúncia é encaminhada diretamente aos órgãos controladores responsáveis por isso. Então isso é uma forma direta do OAB participar e possibilitar que o cidadão tenha efetividade nessa transparência, nessa condução da legalidade para uma sociedade cada vez mais justa. Fora as outras áreas que nós temos. Todas as vezes que alguém necessita de fazer uma denúncia e muitas vezes ele não tem conhecimento, a OAB é uma instituição que está de portas abertas, a advocacia com certeza estará de portas abertas para orientar a melhor forma de fazer e conduzir esse cidadão nos órgãos competentes. Bom, hoje, só para finalizar, uma pergunta aqui fora um pouco, mas hoje as pessoas sofrem muitos tipos de crimes em redes sociais, na internet. É possível também ter a ajuda da OAB para isso? Com certeza. Nós sabemos que hoje em dia a rede social e a tecnologia potencializa essa relação criminosa distante. E o que nós temos que deixar bem claro é que a rede social não é terra sem lei. Todas as vezes que existe um crime cometido numa rede social, na internet, esse crime ele vai ser apurado e nós vamos buscar. Lógico, dificulta porque existe também uma tecnologia para que tenha essa investigação. E aqui eu faço um registro também que estão utilizando muitos advogados, os dados dos advogados para tentar aplicar crimes na sociedade, se passando pelo colega advogado, advogada. Então chama atenção para a sociedade que antes de qualquer tipo de relação, no WhatsApp, por e-mail ou por ligação, tenha certeza que é o advogado e a advogada que foi contratado antes de fazer qualquer tipo de repasse financeiro, pois isso virou uma pandemia literal no Brasil, utilizando toda a advocacia, onde nós temos percebido crimes em todos os estados de Minas Gerais. E aqui nós trabalhamos de forma direta para conscientizar a população para que antes de qualquer tipo de relação criminosa, utilizando os dados do advogado que ela contratou, ela tenha certeza que é ele, e isso com certeza vai diminuir muito a possibilidade da efetivação desses golpes. Bom, importante isso que você falou. E agora, para finalizar, que mensagem que a OAB gostaria de transmitir à sociedade para que entenda sobre a importância da advocacia como um pilar na democracia e também para os direitos do cidadão?
A mensagem final é uma mensagem para a sociedade no intuito de cada vez mais se entendermos que a valorização da advocacia ela potencializa um fortalecimento da justiça mais equilibrada, de uma sociedade que busca sempre os direitos de uma forma mais efetiva. Eu tenho certeza que o cidadão estará cada vez mais buscando efetivar os seus direitos e a advocacia estará cada vez mais também fortalecida para entregar esses direitos perante as autoridades, perante os poderes. Seguimos para o intervalo e já voltamos. E estamos de volta com o Jornal Gazeta Norte Mineira e agora a gente fala sobre cinema. E Montes Claros cada vez mais tem crescido nessa área de valorização de produções audiovisuais. Montes Claros possui vários cineastas, produtores e artistas que estão aí no meio, né, desse tema que é o cinema. E falando sobre isso, nós recebemos aqui recentemente o Felipe Canedo, ele que é jornalista e também cineasta. Ele chegou em Montes Claros com o Festival de Cinema de Diamantina e passou por Montes Claros, Bocaiúva, Janaúba e algumas regiões aqui próximas. E ele veio até a TV Gazeta e contou pra gente um pouco sobre esse objetivo do Festival de Cinema. E é claro que nós não poderíamos ter perdido a oportunidade, né, de valorizar ainda mais o cinema local. Obrigado, Gabriela. Esse é o segundo Festival de Cinema de Diamantina. Nessa edição a gente fez uma itinerância, fomos para Janaúba, viemos para Montes Claros, fizemos uma sessão. O festival é feito em parceria com a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri e com a Unimontes, em parceria com o curso de cinema da universidade aqui da Unimontes, né? Passamos 2 filmes e fizemos um debate. E agora em setembro, de 16 a 20 de setembro, a gente vai ter o festival em Diamantina. Bom, esse festival, o cinema é gratuito, quem quiser pode participar e tem um debate após, né, o cinema. Como começou a ideia desse projeto de levar esse festival para outras regiões? Eu tenho uma produtora, sou cineasta também. E eu, trabalhando com cinema, vi que a gente tem um problema do cinema brasileiro, que é a distribuição, né? Então, a gente produz muito cinema, muitos filmes bons, que inclusive estão ganhando muitos prêmios fora do Brasil. Esse ano a gente ganhou o Oscar, ganhou Cannes, ganhou Berlinale. E esses filmes, bons filmes brasileiros, eles chegam pouco para a população. E ainda mais aqui, né, no norte de Minas, no Jequitinhonha, né, as pessoas não têm acesso ao que está sendo produzido no Brasil, que é muito triste, né? Então, a partir disso, né, a gente vê esse problema, essa dificuldade dos filmes para chegarem aqui, a gente começou com o Festival de Cinema e por ter esse pezinho aqui e gostar muito do norte de Minas, viemos para Janaúba e Montes Claros. Bom, a próxima pergunta seria por que escolher Montes Claros? Você já explicou tudinho aí. Eu queria que você falasse pra gente agora sobre a importância, né, de ter um festival como esse, que teve, inclusive, que recebeu mais de 1.800 inscrições durante este ano. É um projeto que tem cada vez mais, né, angariando mais pessoas querendo participar, se envolver. Além disso, agora o governo está investindo em uns valores aí que dá também pra gente poder começar a pensar em investir em cinema, será? Eu acho que sim, Gabriela. A gente, nos últimos anos, teve uma virada com a Lei Paulo Gustavo, que tem incentivado muitos produtores, muitos festivais no interior, salas de exibição, cineclubes. Então a gente tem uma retomada do cinema nacional, que é vista aí com essa projeção que o cinema está tomando no Brasil e fora. E é um momento muito bom, assim, da gente ter esse incentivo todo, ter muito profissional do cinema aqui, né? Muita gente se formando, estudando cinema. Então, a gente acha que esses filmes têm que ser distribuídos, né? Que a gente consome tanto audiovisual, por que não assistir filmes brasileiros? Bom, isso é importante. Você falou no início que você é cineasta. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, o seu trabalho. Eu sou jornalista de formação, trabalhei um tempo como repórter e, sim, trabalhei no estado de Minas, em BH, e aí, a partir de uma reportagem que eu fiz, me chamaram para fazer pesquisa para um filme, e aí eu fui me enfiando no cinema. Isso já tem 11 anos que eu trabalho com cinema, e aí fiz vários curtas. Ano passado lancei um média e um longa,
que são filmes, um com a Rede Minas, de Ancine, um outro filme que a gente financiou com a Lei de Incentivo de Belo Horizonte. Então tem essa trajetória de produzir cinema e conseguir fazer com amigos, né, com uma turma boa de Diamantina, a gente fazer o primeiro Festival de Cinema de Diamantina em 2023. E agora, esse ano, conseguimos fazer o segundo com mais estrutura, trazendo mais gente. Estamos fazendo 2 mostras competitivas que vão acontecer em Diamantina. Vamos levar quase 40 pessoas para lá. Então está sendo... Acho que a gente também é fruto desse bom momento, assim, sabe? A gente está vivendo isso também. Que legal, né? E você é Montes Clarense, você é de BH? Eu sou de BH. Tenho um pé em Diamantina, mas sou de Belo Horizonte. Então você é nosso colega de profissão, né? Você espera que com esse festival itinerante mais pessoas comecem a se envolver ainda mais, né? E gostar mais das produções aqui da nossa região, principalmente brasileiras, né? Sim, eu acho que para as duas coisas, assim, para fazer cinema, e para fazer cinema não precisa muita coisa hoje, né? Dá para fazer com celular, mas também para consumir, né? Para assistir, a gente chama de formar público, que é também assim, acho que criar um hábito nas pessoas de assistirem o cinema brasileiro. Bom, para finalizar, eu queria que você falasse para a gente qual é o maior legado que você espera deixar com essa mostra itinerante e o festival aqui em nossa região, Montes Clarense. Eu espero que a gente lance uma sementinha aqui para que mais festivais aconteçam, né? Que a gente continue nessa parceria com a Unimontes, que inclusive tem a intenção de fazer um festival ano que vem. Então, eu acho que se isso acontecer, né, se a gente tiver mais gente produzindo cinema, se a gente tiver mais festivais aqui, mais mostras, mais espaço para o que inclusive é produzido aqui, eu vou ficar muito feliz. Muito bom. E para quem quiser saber mais sobre o festival, sobre o cinema, sobre você, quiser saber mais, tem alguma página, algum contato que possa acessar ou entrar em contato? Ô, Gabriela, o Festival de Cinema está no Instagram, @cinediamante, tem o site cinediamante.com.br e ele é produzido pela Almôndega Filmes, que é a minha produtora, que também tem @Almôndega Filmes no Instagram, tá lá. Tem as nossas produções também. Eu vou deixar aqui registrado, então, para quem está assistindo aqui, os contatos e as páginas, tá? Então, a gente agora aguarda os próximos festivais e a gente vai seguir acompanhando aqui o Felipe nos trabalhos dele. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Obrigada, Felipe Canedo, pela participação e parabéns pelo Festival de Cinema, né, trazido de Diamantina. Bom, gente, e assim finalizamos agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. Eu fico por aqui e lembrando que para você ficar informado sobre os principais fatos, ocorrências aqui em Montes Claros e região, não deixe de acessar o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere o Rondas Gerais com Rafael Bicalho, que traz a notícia em cima do fato. E tem ainda De Olho na Cidade, com Felipe, que traz denúncias de moradores, investigações e muito mais. E se você quer também acessar o nosso diário de notícias, acesse também o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere tudo isso e muito mais. Eu fico por aqui, nos encontramos na próxima edição. Até lá!